estamos aqui para adorar a Deus juntamente com vocês. Bendizer ao Senhor pela vida de todos que estão aqui. Eu trago saudações do meu esposo também, pastor Normando. Bendizer ao Senhor pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Raimundo Francisco, sua digníssima família. Deus abençoe missionária Maria Belmar, é isso? Belmar. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso pastor vice-presidente, pastor Francisco de Assis, missionária Geide, é isso? Deus abençoe, muito obrigada. Louvar ao Senhor pela vida do irmão Cacá, irmão Anderson, que foram responsáveis de nos buscar e com tanto respeito nos buscaram ali. Deus abençoe a todos eles e suas digníssimas famílias. A todos os homens de Deus que estão em minha retaguarda, pastores, homens e mulheres de Deus, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aproveitando para parabenizá-las, Deus abençoe, parabéns por essa linda festa, é um prazer estar aqui. Amém? Quantos já ouviram a voz de Deus aqui, digam amém. Eu pedi para que você se assentasse para que eu pudesse agradecer, mas por gentileza, se coloque sobre os vossos pés para a reverência da palavra do Senhor. Quero fazer menção essa noite de dois textos bíblicos. O primeiro encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o tema dessa linda festa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, versículo de número 18. Aleluia! Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. E logo em seguida faremos menção do livro do Êxodo, no seu capítulo de número 34, versículo 29. Primeiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Logo em seguida, livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Você que não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe a leitura através da Bíblia de quem está ao seu lado, amém? Aleluia! Dá um dó para mim, por gentileza, o tecladista, se for possível. Um dó para mim, por favor, glória a Deus. E só um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Dá um dó para mim, por favor, um dó. Fala Deus, fala Deus, diga, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu. Mais uma vez declare nessa noite, fala, fala, diga, toca-me com brasas do. Ficou perfeito, obrigada. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu. Quantos desejam ouvir mais da voz do Senhor nessa noite? Primeiro texto que faremos menção ficou perfeito, muito obrigada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, assim diz a palavra do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Livro do Êxodo, no seu capítulo de número 34, versículo 29, diz: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E você pode se assentar bendizendo ao Senhor nesta noite. Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, eu quero
debaixo daquilo que o Senhor já tem falado conosco nesta semana de avivamento, transmitir ao seu coração esta palavra. Eu quero convidá-los a entender que Deus não vai falar agora. Deus já está falando conosco desde a primeira oração que foi proferida neste lugar. Deus é o maior interessado de, por intermédio de sua palavra, nos orientar, nos transformar, nos abençoar, porque a palavra dele é poderosa. Jesus, em oração que antecede o Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, em um dos seus provérbios disse que toda palavra de Deus é pura e ela é escudo para todo aquele que nela crer. Então quem ama a palavra está alicerçado na verdade. Quem ama a palavra está instruído pela verdade. A palavra para nós são mandamentos, veredas, é alimento do céu. Um grande puritano disse que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Ela é o mapa para o viajante, ela é a bússola para o navegante, ela é a espada para o soldado, ela é um cajado para o peregrino, e através do que está escrito na Bíblia, o céu se abre, o inferno se abala, porque a palavra de Deus é viva, pura e eficaz. Eu sei que nesta noite nós fizemos menção de 2 textos bíblicos em classificações diferentes. O primeiro texto que fizemos menção, ele encontra-se no Novo Testamento, e obviamente o segundo no Antigo. Mas eu quero chamar a tua atenção para mergulharmos dentro de alguns minutos nessa palavra de Deus para nós. Quantos me ouvem nessa noite, digam amém. Observe que nós acabamos de fazer menção da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tanto a primeira quanto a segunda carta foi escrita por Paulo, destinando elas aos coríntios. Esses coríntios eram cristãos que habitavam na cidade de Corinto. Quando nós falamos da cidade de Corinto, numa questão geográfica, a cidade de Corinto era uma cidade celebre. A cidade de Corinto era uma cidade próspera, mas era uma cidade profana, uma cidade imoral. De maneira que naquele território geográfico eram adorados divindades pagãs. Das mais conhecidas, haviam 2. A primeira chamava-se Afrodite, a deusa do amor, da sensualidade. A segunda, ou o segundo, era chamado de Poseidon, que era a divindade da força das águas, ou da força naval. Mas independente disso, senhoras e senhores, haviam adversidades, problemas, obstáculos do lado de fora. Mas Deus aqui está usando Paulo para instruir uma igreja que estava do lado de dentro. Apesar da geografia de Corinto ser profana, idólatra, imoral, havia naquela geografia uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E Deus aqui está usando Paulo para instruir, para orientar, para exortar, para ajudar, para orientar a igreja do Senhor. A palavra igreja vem do grego eclésia, chamados para fora, ou ajuntamento de pessoas no mesmo lugar. Tudo que é descrito nessas cartas é para a igreja do Senhor. Então Deus está usando Paulo para instruí-los, porque a igreja estava enfrentando desafios, tanto desafios do lado de fora, quanto desafios do lado de dentro. Quando nós olhamos para esta carta de Paulo aos Coríntios, precisamente a segunda carta escrita por ele, quando olhamos para o capítulo de número 3, nós vamos perceber que Paulo estava tratando sobre coisas específicas. Mas se você olhar para o texto, a partir do versículo, a partir do versículo de número 13, quantos me ouvem, digam amém. A partir do versículo de número 13, Paulo, que estava orientando a igreja, estava orientando os coríntios, ele vai verbalizar no capítulo de número 4, capítulo
capítulo 3, versículo 13. E nós não somos como Moisés. Recapitulando, Paulo no capítulo de número 3, a partir do versículo 13, vai descrever dizendo: e nós não somos como Moisés. Mas observe, senhoras e senhores, que a parte A deste versículo não é Paulo invalidando o ministério de Moisés. Por quê? Porque quando Paulo está falando, nós não somos como Moisés, ele está fazendo menção da atitude, ele está fazendo menção do texto que lemos no livro do Êxodo, capítulo de número 34, versículo 29. Para que você entenda o que eu estou dizendo, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o Antigo Testamento encerra-se com o livro do profeta Malaquias, e o Novo Testamento inicia-se com 4 evangelhos. Todos os autores estão falando do mesmo nascimento, do mesmo ministério, da mesma morte e da mesma ressurreição. Quando Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, ele está fazendo referência ao texto da antiga aliança, ele está fazendo referência aos tempos de Moisés. Olhe para cá, Aristóteles dizia que a mente não pensa sem uma imagem, então construa na tua mente o que eu vou te falar. Olhe para cá, quando olhamos para a antiga aliança, ou Antigo Testamento, quando olhamos para Moisés, ele era um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, e que servia ao Senhor sob a antiga aliança. E nós, missionária, nós estamos na nova aliança, alcançados pela graça, nós servimos ao Senhor, somos escolhidos do Senhor, enxertados na videira, e temos o ministério do Espírito Santo. Quando Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, ele não está invalidando o que Deus fez na vida de Moisés, mas ele está fazendo menção do texto que lemos. Quando olhamos para o livro do Êxodo, no capítulo de número 34, versículo de número 29, se você quiser acompanhar na tua Bíblia ou na projeção, perceba, Êxodo capítulo 34, a partir do versículo de número 29, é Moisés retornando do encontro que teve com Deus. Êxodo capítulo 34, versículo de número 29, é Moisés descendo do Monte Sinai. E se você olhar para o texto, você perceberá, ele desceu da maneira diferente em que ele subiu. Ele desceu carregando o que outrora não tinha. Quando no versículo 29 a Bíblia está dizendo que Moisés desceu, o texto não está dizendo que Moisés desceu de um parque, que Moisés desceu de uma praça de alimentação, mas o texto nos garante que ele estava voltando de um encontro que tivera com Deus. 40 dias envolto da glória de Deus, 40 dias em um encontro com Deus. Senhoras e senhores, se algumas horas, minutos e segundos de culto que se estende já é capaz de incomodar alguém, imagine passar 40 dias envolto da glória, 40 dias na presença do Senhor, 40 dias ouvindo, recebendo, sendo orientado, envolto da presença de Deus. Versículo 29 do capítulo 34 do livro do Êxodo, saída é Moisés descendo. E ele desce diferente da maneira em que subira, porque todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus nunca permanecerá o mesmo. Alamacando remaia. Eu vou verbalizar de novo para alguém entender. Todo aquele que se encontra com Deus verdadeiramente nunca mais permanecerá o mesmo. Glória. Oremicando remaia. Ele sobe de um jeito, mas ele desce de outro. Ele sobe sem, mas ele desce com. Ele sobe de uma forma e ele retorna de outra. Desceu, e aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés,
Porque existem mistérios que Deus só revela para quem sobe. Existem respostas que só tem quem sobe. Existem direcionamentos que só recebe quem sobe. Existem entregas de Deus que só recebe quem sobe. Quem fica na beira do monte não recebe, mas quem vai para um encontro certamente receberá. Eu vim do estado de São Paulo debaixo do poder e do temor da palavra para dizer: Deus não te trouxe para uma experiência, Deus te trouxe para um encontro. E todo aquele que se encontra com Deus recebe dele algo. Não somente com as tábuas em mãos, é uma graça de Deus aqui. Ericalas. Minha querida, mas quando Moisés desce, o texto diz que ele não percebeu que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com ele, falara com quem? Com Deus. Porque quem fala, fala alguém. E quem fala é ouvido. Por que a pele do rosto de Moisés resplandecia? Porque esse resplendor era o resultado do encontro que ele tivera com Deus. Então ele sobe sem brilho e desce com brilho. De maneira que quando Moisés descera, com a pele do seu rosto resplandecendo, o texto diz que os filhos de Israel temeram chegar-se a Moisés, porque perceberam que aquele brilho não era produto da terra. Aquele brilho, aleluia, temeram olhar e chegar a Moisés, porque a pele do seu rosto resplandecia. O texto diz que Moisés desceu, chamou Arão, os príncipes da congregação, falou-lhes o que Deus ordenara. Mas se você olhar para o texto, você vai perceber que o texto nos garante que após Moisés, falar o que Deus lhe ordenara, a Bíblia diz que Moisés cobria o seu rosto com um véu. Ordenara, falava, transmitia como um proclamador da mensagem, do recado do alto, mas após transmitir o que Deus lhe ordenara, o texto diz que ele cobria o seu rosto com um véu. Querida mídia, se não for incomodá-los, volte comigo por gentileza para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, versículo 13, melhor dizendo, olha o que Paulo disse: nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés, porque que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olhe para cá, no tempo de Moisés, o brilho tinha hora para acabar. No tempo de Moisés, antiga aliança, Antigo Testamento, o brilho era gradativo. No tempo de Moisés, o brilho era transitório. Mas em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, Paulo está dizendo: nós não precisamos esconder o nosso rosto atrás do véu. Não, eu vou verbalizar melhor. Porque o apóstolo Pedro disse em uma de suas cartas que não foi mediante a coisas corruptíveis como ouro, como prata, que todos nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, que morreu no Calvário como um cordeiro sem mácula. Olhe para quem está do teu lado, diga: o preço pago no Calvário foi irrevogável, e o brilho em nós não é mais transitório, é fixo.
Moisés cobriu o seu rosto com véu. Por quê? Porque quem um dia viu o seu rosto brilhante e vê o brilho saindo, diz, ou pecou, ou caiu, ou tropeçou. Mas a questão é que no tempo de Moisés o brilho era transitório, gradativo, passageiro. Mas Paulo no Novo Testamento, orientando os coríntios, está dizendo: nós não precisamos esconder o nosso rosto atrás do véu. Por quê? Porque Moisés fazia isso para que Israel não visse o brilho indo embora. Mas agora Paulo verbaliza nessa carta, versículo 18, querida mídia, dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto. Não, eu vou verbalizar de novo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, porque o céu trabalha com transparência, e porque nós não precisamos esconder o nosso rosto atrás de nenhum véu. Porque na cruz do Calvário, a penúltima frase do nosso Cristo foi: tetelestai, está consumado. E a última frase: Pai, eu te entrego o meu espírito. Paulo vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Ei, calácia, há uma graça de Deus aqui. Eu quero verbalizar para alguém. Paulo está dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a minha glória não, o meu eu não, a glória dele, a presença dele, o nome dele, a grandeza dele, a benevolência dele. Orabacandore calassória. Todos nós, alcançados pela graça, alcançados pelo preço irrevogável, que não fomos comprados com shekel, dólar, euro, real, mas comprados com sangue. Refletindo como um espelho, refletindo como o quê? A glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Olhe para cá. Observe que Paulo está dizendo aos coríntios: nós vamos refletir como um espelho. Ouça-me por gentileza. Moisés só refletiu porque antes contemplou. Se você para em frente ao espelho, o que é que o espelho te devolve? O reflexo da tua própria imagem. Se você para diante de um espelho, ele vai te devolver o reflexo da tua imagem. Agora deixa eu dizer algo para você. Primeiro Moisés contemplou. O que ele contemplou lhe transformou, e aquilo que lhe transformou lhe fez refletir. Porque não tem como contemplar a glória e refletir algo diferente da glória. Não tem como contemplar a santidade e não refletir a santidade. Não tem como contemplar a fé e não refletir a fé. Eu contemplo na vertical, mas eu vou refletir na horizontal. O que eu contemplo é da terra para o céu, mas o que eu vou refletir é na sociedade. É com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, porque um espelho quebrado não reflete uma imagem perfeita. Um espelho sujo não reflete a imagem perfeita. Mas Paulo está dizendo: nós não vamos refletir a nossa, nós vamos refletir a imagem dele. Porque
O que eu contemplo me transforma, o que me transforma me faz refletir. Eu contemplo oração, a oração me transforma e eu vou refletir oração. Eu contemplo santidade, a santidade me transforma e eu vou refletir a santidade. Paulo está dizendo que com o rosto descoberto nós vamos refletir como espelho a glória do Senhor. Nós seremos transformados até que sejamos a imagem, até que sejamos transformados da maneira que Deus assim deseja. Olhe para cá, não tem como eu refletir na horizontal algo que eu não contemplo na vertical. Então Deus está dizendo: eu te trouxe para esta semana de avivamento para dizer: quem contempla a minha palavra vai refletir a minha palavra. Quem contempla a minha graça vai refletir a minha graça. Quem contempla compromisso vai refletir o compromisso. Eu não me entendi. Quanto mais eu contemplo, mais essa contemplação da glória dele me transforma. É contemplando e sendo transformado, contemplando e sendo exortado, contemplando e sendo alinhado, contemplando e sendo abençoado. Não tem como, querida. Quem contempla a glória do Senhor, como um espelho, vai refletir a glória do Senhor. Oi? Porque o pecado denegriu, manchou, destruiu. Mas Cristo, quando morreu no Calvário, com o preço pago na cruz do Calvário, nos deu o livre acesso. E a imagem deturpada pelo pecado, distorcida pelo pecado, através do preço pago na cruz do Calvário por Cristo, nós somos transformados para refletirmos o que chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. Levante sua mão direita, porque Deus está nos transformando. Eu estou pregando para quem quiser receber aquilo que o pecado distorceu, o preço pago no Calvário por Cristo Jesus restaurou. Aquilo que o pecado distorceu, o sangue vertido no Calvário restaurou. E por isso que é de glória em glória, é da imagem deturpada a imagem de Deus. Hoje você ora, amanhã você ora e prega. Depois de amanhã você ora, prega e jejua. Depois de amanhã você ora, prega, jejua e evangeliza. Depois de amanhã você ora, prega, jejua, evangeliza e rege de glória em glória, de glória em glória. Nós somos transformados, porque no tempo de Moisés o brilho era gradativo, mas em nós é crescente de glória em glória. Se não for te incomodar, segure na mão de quem está do teu lado, diga: o Espírito Santo está transformando as nossas vidas, porque aquilo que o pecado distorceu, o sangue vertido no Calvário restaurou. Sem Cristo eu sou uma pecadora com uma imagem distorcida, mas com Cristo eu sou uma pecadora justificada pelo sangue. Tem alguém aqui que precisa da graça dele, da justificação dele? Ora, bacana, só transitório, progressivo, passageiro, gradativo, crescente, até que o nosso Cristo venha nos buscar de glória em glória. Graça, conhecimento, oração, santidade,
compromisso, obediência. Eu vim do estado de São Paulo para dizer: o inferno não para a igreja que caminha debaixo da graça de Deus. Eu vou verbalizar de novo: o diabo não tem poder de aniquilar ou destruir essa transformação e essa santificação progressiva que Cristo está realizando em nós. Aqui, de glória em glória, mas na eternidade. Aqui, de glória em glória, mas daqui a pouco estaremos na eternidade de glória com o nosso Jesus. Não, eu vou dizer de novo: e lá não entra câncer, não entra AIDS, não entra pecado, não entra problema. Na eternidade receberemos a coroa que nos foi prometida. Eu estou pregando para quem caminha na terra de glória em glória, mas os seus olhos estão na eternidade celestial. Caminhe com os seus pés na terra, mas os seus olhos voltados para a eternidade. Pergunte para alguém qual é o teu padrão de beleza. Alguém vai dizer: eu gostaria de ser parecido com Brad Pitt, com Angelina Jolie. Pouquíssimas vezes você vai ver alguém dizendo: eu queria ser parecido com Jesus, eu queria ter o caráter de Jesus, eu queria andar como Jesus andou. Mas eu vim essa noite para dizer: nós estamos sendo transformados para refletir. Nós estamos sendo transformados para refletir. Não, eu estou pregando para quem ama a palavra te transforma, para você refletir. E conhecereis a verdade não mata, não engana, não derruba, mas a verdade vos libertará. Eu vim pregar nessa noite para aquele que foi alcançado pela graça. Nós estamos sendo transformados até que o nosso Cristo retorne para nos buscar. É de glória em glória. Olhe para dentro de si e você não será transformado. Olhe para a vida alheia e você não será transformado. Mas olhe para Cristo Jesus e a tua vida nunca mais será a mesma. Quem olha para Jesus antes roubava e não rouba mais. Quem olha para Jesus é transformado. Antes mentia, não mente mais. Quem olha para Jesus é transformado. Antes matava, não mata mais. Olhe para Jesus e é transformado. E antes uma vida de profanação se torna uma vida santificada para Ele. E é por isso que a transformação dói, porque o Espírito Santo é como um escultor que está aparando a pedra bruta, e todos os dias ele vai tirando uma lasca dela, todos os dias ele vai tocando no nosso caráter, transformando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E quem outrora tinha um posicionamento profano, não tem mais. E alguém pergunta: o que é que aconteceu contigo? E a resposta é: Ele me transformou de glória em glória. Eu estou pregando para uma igreja bíblica, cristocêntrica, que tem crescido na graça, no conhecimento, de glória em glória. É contemplando e sendo transformado por aquilo que contempla. Olhe para cá. Não contemple apostasias, para que a apostasia não te transforme e você reflita apostasias.
mas contemple a palavra e a glória do Senhor, para que esta glória e esta palavra transforme as nossas vidas. Olhe para cá, minha querida. Você sabe melhor do que eu que os 3 inimigos declarados das nossas vidas é o mundo, Satanás e a nossa carne. E até que o nosso último dia de vida não chegue, esta guerra não vai cessar. Então, se apegue a Jesus. Por quê? Porque nesta corrida não vale quem corre mais, mas o que vale é quem chega até o fim. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado: se apegue a Jesus, porque Ele está te transformando de glória em glória, na mesma imagem. Não, eu estou pregando para quem quiser receber. Eu estou profetizando que os almoços de domingo na tua casa vão começar a virar culto de oração, porque a tua família será impactada pela glória de Deus, porque a tua família verá o caráter de Cristo refletido no teu rosto. Por ela me adorica la magia. Se a sociedade não vai para a igreja vai até a sociedade. Se a sociedade não vem até a fonte, a igreja vai levar a fonte até ela. É Deus dizendo para alguém: você quer ser transformado? Então volte a contemplar a minha glória. Você quer ser transformado? Volte a contemplar minha palavra. Quer ser transformado? Volte com a tua vida de oração. Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhe para cá, eu estou pregando para uma igreja que tem sido o farol de Deus dessa cidade. Oh, glória! Estou pregando para uma igreja que tem refletido a glória do Senhor nessa cidade. Eu estou pregando para uma igreja que tem refletido a glória do Senhor nesse estado. Eu estou pregando para uma igreja que tem refletido a glória do Senhor nos povoados, que tem refletido a glória do Senhor nas comunidades, que tem refletido a glória do Senhor nos bairros, que tem refletido a glória do Senhor na tua família. Se prepare, Deus está fazendo uma obra grandiosa. Contemplando e sendo transformado, contemplando e sendo conduzido, contemplando e sendo mudado, para que possamos refletir como espelho esta glória do Senhor. Vou caminhando para encerrar, mas eu quero nesta noite verbalizar a você: não deixe de buscar a fonte que é o Senhor. Em tempos de apostasias, não deixe de buscar a fonte que é o Senhor. Deus está nos dizendo nesta noite: eu te trouxe para que você contemple a minha glória, e para que a minha glória venha te transformar. O Espírito Santo está esculpindo em nós a imagem perfeita do nosso Deus. Deus está dizendo para alguém: eu vou usar você como um farol nesta terra, para que você venha refletir a glória do Senhor. Porque quando Filipe foi até Natanael dizendo: achamos o Messias, o Salvador, Jesus de Nazaré, Natanael olhou para Filipe e perguntou-lhe: de onde? Pode alguma coisa boa vir de um vilarejozinho chamado Nazaré? Mas Filipe verbalizou, respondendo-lhe: vem e vê. Vem e vê. Alguém está entendendo, meu pastor? A glória do Senhor vai atrair a tua família para o altar. A
glória do Senhor na tua vida vai atrair os teus familiares para o altar. E eu estou profetizando nesta noite que o teu cântico de vitória este ano será: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém pode erguer as mãos para adorar o Deus da glória? Uma igreja que contempla a glória é transformado pela glória e reflete a glória. Uma igreja que contempla a palavra, ela é transformada pela palavra e vai refletir a palavra. Uma igreja que contempla a oração, ela é transformada pela oração e vai refletir a oração. Uma igreja que contempla a santidade de Deus vai ser transformado pela santidade e vai refletir a santidade. É por isso que Deus está dizendo para alguém: eu vim aqui renovar as tuas forças e te lembrar, ainda dá tempo de se achegar à minha glória, ainda dá tempo de me buscar, porque a Bíblia nos garante: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis. Quem busca Ele encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ai, Derebacia. O caráter de Cristo será refletido em nossas vidas. Oh, glória! Olhe para cá. Dia 28 de janeiro deste ano de 2025, eu perdi o amor da minha vida, minha mãe, que era tão abençoada quanto vocês, mulheres de Deus. Numa terça-feira recebemos o diagnóstico de um câncer no fígado. Em 7 dias ela veio a óbito. Mas no dia do cortejo fúnebre de mamãe, aquilo não era um velório, era um culto de adoração a Deus. Porque ela sempre foi conhecida como alguém que carregava o brilho da glória. Era bailarina do Bolinha, detestava crente. Deus a colocou para morar 18 anos no quintal de uma irmã chamada Irmã Yolanda, que hoje já dorme no Senhor. A irmã Yolanda começou a evangelizar os meus irmãos ainda criança, levando-os para a igreja. Os meus irmãos, frequentando a escola bíblica dominical, começou a pregar para minha mãe. Minha mãe, uma mulher possessa de demônios, ela tinha vergonha de entrar na igreja, mas um dia dentro de uma garagem, ela encontrou o dono da glória. Ela foi transformada, batizada, liberta. E no dia em que o céu aprove recolher a minha mãe, antes que ela dormisse nos braços do Senhor, ela disse: minha filha, não desista de carregar o brilho da glória de Deus. Levante tua mão, mamãe, levante tua mão, papai, porque o que Deus começou em você, Ele continuará na vida dos teus filhos. Os teus filhos carregarão a glória de Deus. Os teus netos carregarão a glória de Deus. A tua casa carregará o brilho da glória de Deus. A tua família carregará o brilho da palavra de Deus. E andarás. Há uma graça de Deus aqui. É noite de contemplar, vamos. É noite de contemplar, é noite de contemplar, é noite de contemplar, é noite de contemplar. É noite de contemplar. Eu estou dizendo que sairemos daqui transformados em mais uma etapa, transformados pelo poder da palavra do Senhor.
Se não for te incomodar, segure na mão de quem está do teu lado. Diga: não pare. Diga: Jesus está logo aí, não pare. É de glória em glória, é chorando e sendo transformada. É cantando e sendo transformada, é amando a palavra e sendo transformada, é orando e sendo transformada, é jejuando e sendo transformada, é renunciando à carne e sendo transformada, é se enchendo do Espírito e sendo transformada. Deve andar a soia, há uma liberdade do Espírito Santo nessa casa, e Deus está dizendo: quem veio contemplar, então receba. Alabaia, ebiadácia, elebiadorecalácia, uribiadjobia, ebiadoquebanjobia, elebaia soia, elebiadoremaia. Tem mulher de Deus aqui para contemplar, tem homem de Deus aqui para contemplar. Olha o brilho da glória dele no teu rosto, mulher. Olha o brilho da glória dele no teu rosto, homem. Alguém vê o brilho quando você canta, mas alguém também vê o brilho quando você age. Alguém vê o brilho quando você prega, mas também vê o brilho quando você adora. O brilho da glória do Senhor vai nos acompanhar no trabalho, vai nos acompanhar na faculdade, vai nos acompanhar em casa. Com autorização da nossa liderança. Tem alguém aqui que precisa voltar a contemplar. O que é que te tirou do posicionamento de contemplar a glória para ser transformado por ela e refletir? O que é que abalou a tua fé? Abalou tua esperança? Não viva como se Cristo não fosse voltar. Ele já está chegando. Ele prometeu e cumprirá o que prometeu. E Ele nos garantiu: eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nessa semana de avivamento, Deus está dizendo: eu vou avivar o teu relacionamento comigo. A irmã levantou a mão ali e eu vou profetizar para quem quiser receber. Ele está reavivando em nós a vida de oração, o amor pela palavra, porque nós não andamos em fábulas e teorias da conspiração, mas nós andamos na verdade do Evangelho de Cristo, a verdade que liberta, que transforma, a verdade que ajuda, que fortalece. É minha adoria de ouvir a calaçoia. Com autorização da nossa liderança, eu quero convidá-los a se colocar sobre os vossos pés. Dá um dó para mim, meu amigo, por gentileza, dó. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Ainda sou eu, Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema certidão o que quer e maravilhoso. Levante tua mão para adorar a Ele nessa noite e diga: eu não vim aqui hoje, eu vim aqui
Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Vai louvando que Ele te renova. Vai louvando que Ele te fortalece. Vai louvando que Ele te enche. Vai louvando que Ele te liberta. Vai louvando que Ele te aviva. Hoje eu vim aqui. Toca-me. Dai mais um passo, nada farei. Toca-me. Ele te toca, Ele te toca. Dai mais um passo, darei. Levante tua mão e declare: tem renovo na casa. Tem renovo para as irmãs, tem renovo para os varões, para a mocidade, para as crianças. Ouça. Abaixe suas mãos por um momento, por gentileza. Quem aqui essa noite ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Nós gostaríamos de te conhecer. Missionário, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Levante sua mão, por favor. Missionário, estou afastado dos caminhos do Senhor. Levante sua mão, nós gostaríamos de te conhecer. Jesus não mente. Segure só um pouquinho, meus amigos, por favor. Quem aqui está afastado dos caminhos do Senhor, levante sua mão, nós gostaríamos de te conhecer, por favor. Alguém entre nós? Obrigada, querida. Você é muito bem-vinda. Quem aqui ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Alguém? Vamos louvar para ela nesse mesmo tom, dó. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer livre. O Pai planejou, o Filho executou o plano e o Espírito Santo é quem convence o coração do homem. Ninguém vai te obrigar. Mas se você nessa noite deseja aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Ele, confessando-o com os seus lábios, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, aonde você estiver, levante sua mão e nós queremos orar pela sua vida. Venha, venha aqui, vem com ela. Para você que está na transmissão, você que ainda não é cristão ou está afastado e deseja aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Ele, aí na transmissão escreva: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Quantos se alegram por esta vida presente aqui? Hoje é ela, amanhã será alguém da nossa família, em nome de Jesus. Se há alguém na transmissão que está aceitando ou se reconciliando, por gentileza, nos notifique. Estenda a tua mão para cá. Quantos se alegram por esta vida preciosa? Quero pedir para que o nosso querido pastor dirija esta oração. Vamos orar por essa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Ore comigo, Santa, Senhor Deus. Neste momento, eu
entrego a minha vida a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu abro meu coração para Ti. Entra na minha vida. Tira tudo que não é Teu, que não Te agrada, que não Te pertence. Lava minha alma no sangue. Meu Deus, opera nesta vida o Teu milagre. Renova. Renova, Senhor, renova na Tua presença. Levanta para Te servir, meu Deus. Faz o milagre completo esta noite, em nome de Jesus. Mais uma vida aqui para Jesus, irmão. Glória a Deus, Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Aleluia, mais uma vida aqui reconciliando. Irmão, quem vem trazendo a terceira pessoa, olha ao seu lado. Se tem ao seu lado alguém desviado, afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, não volte para casa desviado hoje. Deus falou aqui fortemente esta noite, e o Senhor chama por ti. Quem vem trazendo a terceira vida? Aqui já é a terceira, é? Glória a Deus. É duas, né? A irmã está reconciliando. Glória a Deus, a irmã está reconciliando. São duas. A terceira vida, quem vem trazendo a terceira? Irmão, convite. Olha ao seu lado se tem mais alguém, e traga para Jesus esta noite. Oh glória, o Senhor está na casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito bem, os irmãos podem pegar o nome das nossas amadas que estão voltando para Jesus esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, graças a Deus. Irmãs, abracem elas, leve aqui a secretaria. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Em nome de Jesus. O Senhor visitou essas vidas aqui esta noite, irmãos. Eita lá, oh, glória a Jesus. Graças a Deus. O nosso pastor, com o encerramento do trabalho, amanhã, irmãos, meio-dia, vai ser forte aqui, né, missionária Regiane? Vai ser aqui na nave, irmão, meio-dia. Traga mais alguém, irmão, leve ela aqui na secretaria para pegar o endereço da irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso pastor com a conclusão. Glória a Deus. Pastor Ernesto, orando, encerrando o trabalho do Senhor esta noite e impetrando as bênçãos apostólicas. Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi pregada. Meu Deus, pelas vidas que se decidiram. Agora nos dá uma noite de paz na Tua presença. Nos leva aos nossos lares. Nessa noite, ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja para sempre com todos, e todos digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bênção, irmão. Rapaz, fiquei com vontade de ouvir a Gabriela amanhã de novo. Glória.